Olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster em cabelos perfeitos e salões de sucesso. E nessa jornada eu vou te mostrar como fazer super lisos lucrativos, ou seja, lisos perfeitos em qualquer cabelo, mesmo os danificados e afros, usando qualquer produto, mesmo os mais baratos ou os que você já tem aí com você. Começamos a entregar lisos perfeitos, com brilho, com balanço. Agora eu consigo fazer 100% saudável e 100% liso. Porque eu vi que dá super certo, assim, de bater só o secador. Não precisei comprar nada diferente, só comprei mais. Mas é o mesmo, que eu tô acostumado a usar. Não mudei o meu produto. Eu fiz um liso no cabelo loiro sem amarelar, sem desbotar. E com isso, faturar mais de 10 mil reais por mês, com alto lucro. Eu consegui no último fechamento 6 mil reais. Eu cheguei a faturar mais de 10 mil reais e eu trabalhei apenas 24 dias. Qual que era o nosso ganho mensal? E foi exatamente o que eu coloquei na enquete, R$ 1.500, porque foi o que eu tinha tirado na maquininha. O meu real valor não foi esse, porque na maquininha é contabilizado o crédito e o débito. Tem o que eu recebi à vista, mas está dando em média de 16.800, quase 17 mil. Então, assim, o que eu tenho que dizer para você é que é real esse faturamento e que eu só segui o método. Imagina você e suas clientes saindo do seu salão, sorrindo, felizes, carregando o liso perfeito que você conseguiu fazer. E você com a certeza de que nenhum liso vai voltar. Deu certo, mano. Um cabelo afro, um cabelo na cintura, difícil de trabalhar, um cabelão. E ela mandou um áudio pra mim, cara. E a foto do cabelo ficou impressionante, cara. Eu adorei, mano. Olha só esse cabelo, sem escova, sem passar chapinha. Foi a segunda vez que eu lavei. O cabelo tá liso, escorrido. Imagina você, as loiras, ruivas e morenas, lisas e com a cor intacta, sem desbotar nem amarelar. Imagina você saber exatamente o que fazer para deixar qualquer cabelo liso, mesmo os afros e danificados, com segurança e confiança total. Porque nessa aula eu vou te mostrar os inimigos do liso lucrativo, que quando você acabar com eles, já era. Isso é possível através de um método que eu desenvolvi há alguns anos. E para começar é muito importante você saber de onde vem essa metodologia, porque assim você entende como é possível. Eu sou a terceira geração de cabeleireiros da minha família. Tudo começou com a minha avó fundando o salão dela há mais de 65 anos atrás, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Minha mãe também seguiu a profissão e se tornou cabeleireira. E até hoje em dia o salão continua sendo referência na cidade e na região, recebendo clientes do norte a sul de todo o país. Eu sei que você está pensando aí agora, Felipe, mas aí fica fácil, com 2 gerações antes de você, não tinha como dar errado, né? Pois é, eu também pensei assim, mas não foi bem isso que aconteceu, não. Quando eu comecei, assim como qualquer pessoa que está começando, eu não tinha nenhuma cliente. Quando a gente está começando, as pessoas têm medo de entregar o cabelo para ser cortado, para fazer luzes. Mas aí eu percebi a grande procura que existe pelos alisamentos. Eu vi ali chance de conseguir as minhas primeiras clientes e conseguir crescer, porque no alisamento tinha mais possibilidade de sobrar clientes para mim. Então eu fui atrás desse negócio. Foram dezenas de visitas de representantes e técnicos das mais variadas marcas e produtos para apresentar e ensinar a fazer os alisamentos. E eu não sei se você também passou por isso, mas seguir o que eles falam pode ser um caos. Cada marca, cada representante fala uma coisa diferente. Um fala que pode isso e não pode aquilo. O outro fala que aquilo não pode, mas isso pode. Ensinam de jeitos diferentes e a cada vez parecia que ficava pior. Eu não conseguia fazer um liso perfeito. Eu não conseguia fazer nem um liso mais ou menos, nem meia boca. E todas elas, as clientes, ligavam falando que o cabelo tinha voltado, que não tinha pegado e que tinha que retocar. Que sofrimento era ter que fazer tudo de novo, sem receber nenhum real, porque afinal a culpa era minha, porque eu não tinha conseguido fazer um bom trabalho e eu não queria que elas saíssem falando mal de mim por aí. Mas desse jeito eu estava pagando para trabalhar. Além de não alisar, o cabelo desbotava inteiro. Apesar de todo mundo falar que é normal desbotar, eu me sentia muito mal com aquilo, porque eu queria fazer um cabelo realmente perfeito. Eu lembro até hoje o frio na barriga que dava, o mal-estar toda vez que eu via uma cliente que eu tinha feito dias antes chegando ali na porta do salão. Eu já sabia, meu Deus, eu ia ter que retocar.
E depois de algum tempo elas voltavam com o cabelo todo afinado, minguado, para me mostrar que eu tinha acabado com o cabelo delas. O que mais pegava mesmo era o olhar delas me encarando com aquela cara de desaprovação, de decepção e até medo de entregar seus cabelos para eu cuidar. Eu não aguentava mais, eu desisti de fazer lisos, de verdade. Na época eu usei como desculpa o que as grandes marcas pregavam, que crucificavam a progressiva e me virei contra os alisamentos. Sabe aquele povo que fala que progressiva é do capeta e que fala que progressiva não é compatível com nada? Pois é, eu tava desse jeito. Então eu cheguei a desistir de ser cabeleireiro de vez. Fui cuidar da administração do salão porque eu achei que ali eu poderia ser mais útil. Mas aquilo não me dava prazer, então eu montei um bar aqui em Ribeirão Preto. E aí foi quando a casa caiu de verdade. Eu descobri que eu sabia menos ainda de bar do que de alisamento. Eu quebrei completamente e fiquei muito endividado. Eu fiquei com mais de 200 mil reais em dívidas. E para completar, a minha esposa ficou grávida da minha filha, da Catarina. Cara, que desespero. O que eu ia fazer? Só tinha uma coisa que eu sabia fazer, ainda que mal. Eu só tinha uma saída: enfrentar o meu medo e voltar para o salão. Eu tive que engolir a minha depressão, minhas crises de pânico, inclusive o meu orgulho. Eu tinha que fazer essa parada dar certo de qualquer jeito. Eu tinha que aprender a fazer o liso perfeito de uma vez por todas. E é muito louco o poder que nós descobrimos que nós temos quando nós estamos no limite, no fundo do poço. Eu comecei a procurar que nem maluco alguma solução para os alisamentos. Lá atrás eu tinha me especializado em tratamentos capilares, em saúde capilar. Inclusive eu tinha montado até um pequeno laboratório no salão para fazer os meus testes e estudos e cheguei a escrever um livro sobre tratamentos e saúde capilar, onde eu reuni 10 anos desses estudos. O livro A Verdade sobre o Seu Cabelo, que foi inclusive usado como literatura obrigatória e recomendada por várias universidades e citado em congressos científicos ao redor de todo o mundo. Mas, vamos ser sinceros, livro no Brasil não vende, as clientes não querem tratar o cabelo, principalmente porque eu ainda não sabia como vender. Resultado? Tudo isso não tinha adiantado nada. Então eu pensei, e se eu juntasse as duas coisas? E se eu conseguisse fazer um alisamento melhor, combatendo as dificuldades e problemas que eu tinha com isso, usando os meus conhecimentos de saúde capilar? Será que seria possível? Comecei a estudar então os alisamentos, os ativos e como tudo isso funcionava no cabelo e mergulhei nisso por alguns meses. Eu comecei a desvendar vários mitos do alisamento com o que eu estava descobrindo sobre a ciência por trás deles. Daí eu juntei tudo o que eu sabia sobre saúde capilar com as novas descobertas sobre os alisamentos e comecei a criar técnicas para cada um dos problemas. O desbotamento, o retoque, o amarelamento, o liso e loiro no mesmo dia. Enfim, chegou um ponto que parecia que eu tinha tudo o que eu precisava para chegar num método consistente. Então, era hora de testar. Comecei uma temporada de testes e testei cada uma das técnicas. Teste atrás de teste, mais teste até que... Uau! Deu certo! Aí aconteceu uma coisa muito legal. A Bia, minha esposa, descobriu que todo mundo que tenta fazer alisamentos tem as mesmas dificuldades que eu tinha e também descobriu que 80% das brasileiras querem ter o cabelo liso, mas não ficam satisfeitas. Então eu decidi começar a ensinar esse método para mais cabeleireiros, afinal isso poderia mudar a vida de muita gente que tem o sonho de ter sucesso como cabeleireiro e entregar cabelos perfeitos para suas clientes. E quando eu passei a ensinar a mais pessoas o método lisos, foi legal demais ver tanta gente de tanto lugar diferente, tantas realidades diferentes, desde quem nem era cabeleireiro até professores e educadores da nossa área, conseguindo os mesmos resultados sem importar os tipos de cabelo, as cores dos cabelos ou os produtos que usavam. Eu tinha chegado num passo a passo poderosíssimo que não só permitiu um liso perfeito, como também deu condições para fazer colorações ou luzes no mesmo dia da progressiva, sem desbotar, sem amarelar, sem afinar. Mas nem no meu mais louco sonho eu imaginava o que estava para acontecer. O método que eu criei, que eu batizei de método lisos, começou a ser usado por centenas de profissionais nos mais diversos estados, cidades e vizinhanças de Brasil, Portugal e outros países pelo mundo. E eu comecei a receber resultados como esses. Nem eu poderia prever que o método daria certo desse tanto, a ponto de possibilitar o alisamento de 100% de um cabelo afro com uma única aplicação. Nem mesmo eu acreditava antes, mas os resultados não param de surgir. Todo dia eu recebo resultados como esses.
E é por causa da minha missão de ajudar pessoas a realizarem seus sonhos através do trabalho com lisos perfeitos que você está aqui comigo hoje. Assim como eu recebi um chamado de como juntar as coisas certas para alcançar o resultado de liso perfeito, você recebeu um chamado para estar aqui, porque eu sei o que você passa, porque eu entendo o que você sente. A primeira coisa que você precisa entender aqui nessa jornada é o que é liso lucrativo. Ai, Felipe, liso lucrativo é o liso que dá dinheiro, Eu entendo que quando ouvimos isso, imediatamente já pensamos no dinheiro, certo? Mas lucro e prejuízo não acontece só quando o assunto é dinheiro, não. Pode acontecer com a saúde, com o sucesso, com o reconhecimento e com o próprio liso perfeito também. Na técnica, no resultado, no produto. Para te explicar melhor, você precisa entender o conceito de lucro e prejuízo, porque nós vamos usar isso durante toda essa semana. Lucro e prejuízo tem a ver com investir e ganhar. Lucro é o quanto você ganha mais do que investiu. E prejuízo é quando você gasta mais do que você ganha. E o lucro pode ser financeiro ou emocional. Financeiro, por exemplo, é quando você gasta lá R$50 para fazer uma progressiva e cobra 100, você teve lucro de 50. Emocional, por exemplo, é quando você faz uma progressiva de graça num familiar ou numa modelo e o cabelo fica tão sensacional que mesmo depois de 4 horas de trabalho e R$50 investidos ali, você sai com aquele sentimento de que valeu a pena, mesmo tendo prejuízo financeiro, porque ela ficou tão feliz e grata com o resultado que a sua satisfação, realização e o reconhecimento que você ganha te dão a sensação de lucro. Toda vez que você faz algo que você sente que valeu a pena, você teve lucro emocional. Quando você sai frustrada, você teve prejuízo emocional. E aqui você vai entender cada coisa que te dá lucro e cada coisa que te dá prejuízo no nosso trabalho. Tanto o prejuízo emocional quanto o prejuízo financeiro. Mas antes, pega um papel e uma caneta aí, porque durante essa jornada nós vamos fazer um jogo para melhorar ainda mais a sua evolução aqui. É muito simples. No papel, você vai escrever lá em cima assim, ó, jornada super lisos lucrativos. E aí você vai fazer 2 colunas, uma de prejuízo e outra de lucro. Cada coisa que está te atrapalhando e você perceber que você vai aprender aqui, você vai marcar o número de pontos correspondente na coluna prejuízo. E cada coisa que você aprender que vai te ajudar, você vai marcar os pontos na coluna lucro. É importante você saber disso porque no final dessa jornada eu quero você no verde, com lucro. A primeira coisa que você precisa saber é o que dá para conquistar se tornando expert dos lisos perfeitos. Qual que é o tamanho dessa oportunidade? Eu estimo que a cada 100 cabeleireiros no Brasil, apenas 5 conseguem entregar o liso perfeito para suas clientes. E a cada 100 clientes, 80 querem ter cabelos lisos perfeitos. Então, se você entrar para essa turma dos experts dos lisos perfeitos, vai chover cliente para você, ao invés dos outros tirarem as suas clientes. E olha como é fácil ganhar bem. Se você trabalhar de segunda a sexta ou de terça a sábado, são 5 dias na semana, 20 dias no mês. Ao se tornar expert dos lisos perfeitos, esse serviço vai custar pelo menos R$200 ou R$300. Suponha que você atenda uma cliente por dia a R$300. Então são 20 clientes no mês a R$300 cada uma, dá um faturamento de R$6.000. E se você atender 2 por dia, vão ser R$12.000 no mês. E mesmo que você cobre R$200, atendendo 2 clientes por dia, uma de manhã e uma à tarde, só 5 dias por semana, você já fatura R$8.000. Felipe, mas como que eu vou cobrar R$200 ou R$300 numa progressiva, botox ou alinhamento, se aqui na minha cidade o povo cobra 150, 100, 80? Simples. Quando você entregar lisos perfeitos, você vai atrair as clientes certas para pagar o quanto você pedir. Porque ter a autoestima levantada e o cabelo dos sonhos não tem preço para a maioria das mulheres. Hoje você faz 1, 2 no máximo e já ganha o valor dos 5 cabelos que você fazia. Exatamente. E a turma paga, gente. Quando eles veem o resultado, veem que você vai conseguir entregar, eles pagam. Moro num povoado de 1.500 pessoas, mais ou menos. Antes eu cobrava 180, né? Agora eu cobro R$200. Acredita? Eu num cabelo grande até 350. As clientes agora me pagam até mais felizes, mais satisfeitas do que as me pagavam R$80. Eu cobrava na base de R$80. Você vai gastar aí uns 350.
E ela marcou pra vir. Eu nunca achei que eu ia cobrar 350 num cabelo. Depois que eu cobrava 80, eu cobrei R$200. R$200 e ela pagou. Graças a Deus, estou trabalhando todos os dias. O meu WhatsApp não tá mais parando, chovendo de cliente querendo saber o que é que eu tô fazendo, que é o brilho do cabelo. E para você já começar a abocanhar esses clientes, você tem que parar de errar. Ou se você está começando, não pode começar errado. Olha o lucro de um expert, satisfação profissional, felicidade da cliente e muitas clientes que pagam mais. É por isso que expert ganha até 10 vezes mais do que os outros que não são especialistas ainda. E olha o tamanho do seu prejuízo perdendo essa oportunidade. Se você ainda não é expert, já pega seu caderninho aí e anota 15 pontos na coluna de prejuízo. Então é hora de você se comprometer em ser expert em lisos perfeitos se você quiser ter sucesso e parar de dormir no ponto. Só que existem 3 grandes inimigos do liso perfeito e lucrativo que geram muito prejuízo, mas que a maioria não percebe e nem sabe que eles existem. E o terceiro é o pior deles. O primeiro inimigo é quase um vício implantado pela indústria cosmética, que é a síndrome do produto e equipamento milagrosos. Para fazer um liso perfeito, você precisa de um bom produto e uma boa chapinha, certo? Não, isso está errado. A indústria cosmética te metralha de propaganda dizendo que é só usar o produto ou a chapinha deles que tudo vai dar certo e que você vai conseguir fazer liso perfeito. Aí você vai lá, compra aí, não dá certo. E aí você entra na saga do produto milagroso, sem resultado, e com as clientes reclamando que não alisou, que desbotou, que amarelou, que ressecou, que afinou, e sendo metralhado por essas propagandas de produtos, você olha para o seu produto e pensa, essa porcaria não funciona, eu preciso de outro. Toca aí para a internet, para os grupos de cabeleireiros, ou mandar mensagem para as colegas de curso básico pedindo indicação. Pessoal, quem tem progressiva, botox, silagem, ácido orgânica, botox boa para me indicar? E chove da galera respondendo, essa é ótima, essa é maravilhosa, essa é isso, essa é aquilo. Daí você vai lá, escolhe uma delas, compra com aquela dor no coração, porque você vai ter que fazer umas 5 ou 10 progressivas para pagar aquela parada. Leva para o salão e repete para a cliente, essa aqui me falaram que é ótima, vai deixar teu cabelo liso. Vai lá, faz todo o processo e não dá certo de novo. E repete esse ciclo algumas vezes. Encosta progressiva, pede indicação, compra com dor no coração e não dá certo de novo e assim vai. Até que de tanto ver propaganda de chapinha, olha para sua próxima vítima, a chapinha. Essa porcaria não esquenta, por isso que não alisa. Vai lá e faz todo o ciclo de novo, agora com a chapinha, e compra uma chapinha que precisa de umas 20 ou 30 progressivas para você conseguir pagar. Mas na primeira vez que você usa, o cabelo já volta, já fica mais amarelo, desbota, fica mais danificado ainda. Olha o tamanho do prejuízo só aumentando. Frustração, reclamação de cliente, correria atrás de produto e chapa e ainda um monte de gasto e nada de retorno. Mas enquanto isso a indústria está lá rindo de você, cheia de lucro porque você gastou o produto deles 2 vezes em cada cliente, fazendo retoques intermináveis. Comprou a chapinha mais cara que tinha, mal sabendo que é essa chapa que vai destruir, desbotar e amarelar ainda mais os cabelos. Produto ou equipamento milagroso não existe e eu posso te provar. Já são mais de 10 mil lisos perfeitos com os mais variados tipos de produtos e equipamentos que foram feitos por centenas de cabeleireiros com esse método que você está vendo aqui. Eu acho engraçado como nós seres humanos tendemos a nos desvalorizar tanto. Porque se você acha que o que alisa de verdade é o produto ou o equipamento, isso quer dizer que você como profissional não tem valor nenhum. Se existisse produto ou chapa milagrosos, a sua cliente não precisaria de você. Era só ela ir numa loja, comprar os produtos e os equipamentos milagrosos lá e fazer em casa mesmo. O que você tem que entender de uma vez por todas é que o grande poder do liso perfeito está no método, está na técnica que você usa. Porque isso é responsável por 95% do resultado de liso perfeito, enquanto seus produtos e equipamentos só respondem por 5%. E expert é quem domina um método, independentemente do produto. Então, foco no método. Se você já correu atrás de produto milagroso e comprou, mas teve que parar de usar antes de acabar porque não funcionou, anota 10 pontos de prejuízo no seu caderno. E anota mais 10 pontos de prejuízo se você já comprou chapinha, secador, escova, laser, LED, luzinha ou qualquer equipamento que você comprou com a promessa de melhorar os seus lisos, mas ainda não ficou perfeito. O segundo grande inimigo do liso perfeito e lucrativo são os mitões do liso perfeito.
Os mitões do liso são coisas que todo mundo acha que estão certas, mas que na verdade estão erradas, porque vão contra a ciência e a natureza dos cabelos e dos alisamentos. Quando eu falo ciência, algumas pessoas logo imaginam um laboratório desses de filmes e séries de ficção científica. Mas o fato é que a ciência do cabelo e do alisamento é simples e certeira. E ciência é simplesmente a explicação de como as coisas funcionam na vida real. É a certeza de que algo vai dar certo ou a certeza de que vai dar errado. Por exemplo, toda vez que eu solto essa escova, ela cai no chão, certo? Não importa se é escova, celular, caneta, panela, ou se você está no Brasil, em Portugal ou na China. O objeto vai cair toda vez e vai atingir o chão sempre. Porque a gravidade é uma certeza científica. E os mitões do liso perfeito são jeitos e crenças antigas e sem fundamento que só trazem prejuízo para o seu resultado, porque ao invés de ajudar, atrapalham. Eu já elenquei mais de 35 mitos e reuni aqui os 7 mais importantes, que eu chamo de mitão, para você se livrar de todos eles de uma vez só. Toda vez que eu vejo alguém usando mitões para fazer lisos, é como se eu estivesse vendo uma pessoa à beira de um penhasco querendo voar com folhas de bananeira amarradas nos braços. Eu já sei que vai dar errado e você também sabe que vai dar errado, porque nós entendemos a ciência por trás daquilo. A começar pelos tipos de alisamento. Você sabia que todos os tipos de alisamento que não são os tradicionais, tioglicolato, guanidina e hidróxido, todos os outros agem da mesma maneira nos cabelos, mesmo tendo nomes ou até ativos diferentes. O que eu quero dizer é que progressivas, botox, selagem, ácidas, orgânicas, plastias, alinhamentos capilares, escovas disso e daquilo e todos esses outros, todos agem da mesma forma no cabelo, sejam com formol, sem formol, ácido glioxílico, prolicem e vários outros ativos. Tudo que você está aprendendo aqui serve para qualquer uma delas. Isso porque esses ativos e outros que tem no mercado são da mesma família de substâncias químicas. O que muda é a propaganda para te forçar a comprar o próximo produto milagroso. Para ficar mais fácil daqui para frente, eu vou chamar esse tipo de produto de APA. APA é uma sigla que eu criei, que é a abreviação de alisamentos permanentes ácidos. Então sempre que eu disser APA, você já sabe que eu estou falando de todos esses tipos de alisamento que não são os tradicionais. Combinado? Bora ver esses mitões então para você se livrar deles. O primeiro mitão é aquele que fala que APA é tratamento, tipo botox, selagem é para tratar. E APA não é tratamento, mas sim uma química que age nas pontes de sulfeto, que são as estruturas microscópicas que definem a forma do cabelo. São as pontes de sulfeto que fazem com que o afro seja afro, o cacheado seja cacheado e o liso seja liso. E se um produto mexe na estrutura do fio, não vai tratar, mas sim agredir. É a mesma coisa que fazer reforma. Tem que quebrar umas coisas, construir outras e tudo mais. Então se você faz qualquer APA, principalmente botox e selagem, para melhorar frizz, ressecamento ou quebra do cabelo da sua cliente, para com isso agora. Porque essas químicas são para alisar e não para tratar. E coloca 5 pontos de prejuízo aí se você fazia isso. O segundo mitão é de que a progressiva volta. Agora que você entendeu que os APAs agem na estrutura do fio, fica mais fácil entender que progressiva não volta. Nem com shampoo anti-resíduo, nem com água do mar, nem mesmo com descolorante, nem com coloração, nem com nada. Até porque se progressiva voltasse, não teria um monte de gente querendo fazer a tal transição capilar, que é quando a pessoa que alisa quer voltar à forma original, cacheada, por exemplo. Se alguma dessas coisas fizesse mesmo o liso voltar, era só fazer alguma delas e pronto. Mas se chegar alguém querendo fazer transição aí, eu sei que você não vai indicar para ela ficar loira, nem para ela colorir o cabelo, e muito menos ir tirar férias na praia para conseguir voltar o cabelo natural, não é? E se você já indicou shampoo anti-resíduo, você já viu que isso não funciona também. Felipe, mas quando eu faço, fica liso no dia, mas depois volta assim. E aqui eu preciso te falar que se está voltando é porque você não alisou direito em primeiro lugar. Mas fique em paz, que é para resolver isso que você está aqui. Anota 5 pontos aí se a sua progressiva volta. O terceiro mitão é a preparação meia boca, que é você preparar o cabelo para a química do APA só com shampoo anti-resíduos para fazer o APA, porque isso não elimina os MHDs, um trio de resíduos que impregnam no cabelo e não saem com shampoo, nem com shampoo anti-resíduos, porque eles ficam ligados quimicamente à fibra capilar. Os MHDs são os metais e halogênios que estão presentes na água
que a sua cliente lava os cabelos, principalmente o cobre dos encanamentos, o cloro da água encanada e o calcário presente na água de várias regiões do Brasil e do mundo, inclusive de poços artesianos. E os derivados de petróleo, presentes em vários produtos cosméticos, como shampoos, condicionadores, máscaras e finalizadores. Esses resíduos reagem violentamente com qualquer química e formam um bloqueio no cabelo por estarem ligados quimicamente e impedem que o APA tenha a ação que ele precisa para agir lá nas pontes do sulfeto e conseguir alisar o cabelo. O cabelo afina, danifica, resseca e não alisa direito. Se você não prepara o cabelo para retirar esses resíduos, anota 10 pontos aí de prejuízo, porque esses dão o dobro do prejuízo no seu resultado. O quarto mitão é o mito das 20 chapadas. Veja bem, essa história de 20 chapadas teve início lá no começo dos anos 2000, quando surgiu a escova japonesa. Porém, hoje em dia, nem se ouve mais falar dessa tal escova japonesa. Por quê? Porque ela mais destruía do que alisava os cabelos. E quando surgiram os APAs, não sei por que herdaram essa técnica das 20 chapadas. A sorte é que os APAs são muito menos agressivos que a japonesa lá. O que você precisa entender é que a chapa é o arremate do seu trabalho com lisos, porque o que alisa mesmo é todo o processo antes de chegar na chapa. Além disso, o calor excessivo é extremamente maléfico para o cabelo e para o alisamento. Tem vários estudos científicos que comprovam que o calor excessivo destrói os cabelos. Mas não é só isso. Nesse estudo aqui, feito na Unicamp, a cientista comprova que o calor, também chamado de raios infravermelhos ou IV, desbota e amarela o cabelo. E na minha experiência, calor excessivo e mais de 3 chapadas não ajudam no alisamento. Então não adianta colocar a temperatura máxima ou comprar uma chapa de 1000 graus e muito menos fazer 20 chapadas. O prejuízo para o cabelo é, além de não alisar, destrói, amarela, desbota. E para você, dores e queimaduras nas mãos, nos braços. Então anota 10 pontos de prejuízo se você passa a chapa mais do que 3 vezes. O quinto mitão é o tempão de pausa. A verdade é que se você preparou o cabelo direito e retirou MHDs, o tempo de pausa máximo que você vai precisar não passa de 15 ou 30 minutos. Mesmo que no rótulo esteja falando lá para você deixar 2 horas, porque esse tempo de 15 a 30 minutos é mais do que suficiente para o APA agir e fazer o que ele precisa fazer nas pontes de sulfeto. Quando você deixa mais de 30 minutos, o cabelo é mais agredido e você gasta tempo à toa te trazendo prejuízo. Anota 5 pontos de prejuízo se você deixa mais de 30 minutos de pausa. O sexto mitão é o mitão de que loiro e liso não dá. Você já viu aquele vídeo da pessoa misturando APA e descolorante no pote? Eu também fiz um desse, olha aí. E realmente, alguns APAs fervem mesmo em contato com o descolorante. Mas isso não quer dizer que isso vai acontecer no cabelo, porque cada química é feita em momentos diferentes. E quando nós vamos fazer um liso no loiro ou um loiro no liso, a química anterior já foi 100% retirada, porque o que ficou ali foi o resultado dela. O descolorante não fica lá no fio segurando o cabelo claro, assim como o APA não fica lá segurando o cabelo liso. O que fica no cabelo é o efeito. É a mesma coisa de um amaciante de roupas, por exemplo. A gente usa o amaciante para deixar a roupa macia. Enxaguamos ele totalmente, mas a roupa ainda fica macia, porque esse é o efeito, a modificação que ele fez. O que importa para fazer liso e loiro é como está a saúde do cabelo. Liso e loiro dá sim e é uma realidade para centenas de cabeleireiros e milhares de clientes. Olha só. A cabeça das minhas clientes parecia uma gema de ovo. Fiz, gente, as loiras no mesmo dia da progressiva. O resultado foi maravilhoso. O pessoal fala que não é liso e louro, pois esse aqui, ó. Eu fiz progressiva nele, sem formol, e depois fiz as luzes. Olha como tá lindo. Olha o brilho desse cabelo aqui. Maravilhoso. E se loiro com liso dá, coloração também dá. Se você achava até agora que liso e loiro não dava, anota 5 pontos de prejuízo aí. E o sétimo mitão é dos afros impossíveis. E esse eu entendo muito, porque foi o último mitão que eu consegui vencer. Que é achar que afro não alisa com APA. Mas se o APA age lá nas pontes de sulfeto, na estrutura do fio, ele consegue alisar os afros também. Dá uma olhada nesses resultados reais que provam que é possível sim.
Mas, como você viu aqui, o tanto de prejuízo que a técnica que você usa está dando, não vai alisar o afro mesmo. Porque cada ponto de prejuízo é um pouquinho menos que você consegue alisar. Se você eliminar os prejuízos da sua profissão, vai sobrar lucro para conseguir alisar os afros também. Se você achava até agora que afro não alisa na primeira aplicação com a PA, anota 5 pontos de prejuízo aí. E o terceiro inimigo é o prejuízo vírus. O vírus do prejuízo que a maioria dos cabeleireiros tem e que causa desvalorização profissional, falta de reconhecimento, baixa autoestima, insegurança no trabalho e bolso vazio. O que eu vejo é que a maioria dos cabeleireiros cobram errado pelo seu trabalho. Geralmente cobram muito pouco porque fazem a conta do quanto gastam de produto e outras coisas, mas esquecem de colocar na conta todo o trabalho, todo o tempo e dinheiro investidos para se tornarem o profissional que são. Para você ter uma ideia, se você cobra menos do que R$200 num liso completo, você está tomando prejuízo. Porque menos do que isso não cobre o seu valor como profissional. Mesmo que você more em cidade pequena e mesmo que você ache que as clientes não vão querer pagar. Se elas não querem pagar agora, é porque você não entrega o resultado que você deveria. Mas quando você chegar lá, você vai ver como elas pagam sim. E pagam rindo. A minha progressiva mais cara era R$80 e hoje eu cobro a partir de 150. Caraca. E ninguém reclamou do valor. Senão ela ainda achou barato. Falou, nossa, esse tanto de coisa que você fez no meu cabelo, que eu nunca nem fui em salão para poder obter este resultado e você só cobrou 150. Eu disse, da próxima vai aumentar. Eu tô dispensando, que eu não tô dando conta. Não tô dando conta, Felipe. A cidade aqui, no máximo, é 4.000 habitantes. Pra mim, isso é milagre. Milagre e prática. Se você tem o prejuízo vírus e cobra menos de R$200, anota 10 pontos de prejuízo. E para piorar ainda mais esse quadro, se você tem que retocar o cabelo da sua cliente porque ele não alisou, você vai ganhar uma vez só e pouco e ainda vai pagar 2 vezes pelo produto. Água, energia elétrica, vai gastar o dobro do tempo, o dobro do dinheiro, vai trabalhar o dobro e no fim vai acabar pagando para trabalhar, porque o que você vai receber não vai te dar lucro, vai te dar prejuízo financeiro e emocional. Se você precisa retocar os cabelos da sua cliente porque você não consegue alisar de primeira, anota 10 pontos de prejuízo aí. Aliás, nessa jornada você vai aprender a cobrar certo e vai já agendar clientes novas no novo preço, porque eu vou fazer uma atividade para isso aqui e é só você seguir os passos que eu ensinar. Na próxima aula você vai descobrir que você também pode ser expert em lisos perfeitos e lucrar muito financeiramente e emocionalmente, porque eu vou te mostrar as 3 engrenagens do liso perfeito lucrativo e você vai começar a colocar pontos de lucro aí nesse seu caderno. Essas 3 engrenagens que eu vou mostrar vão acabar com esses inimigos de hoje e transformar seu prejuízo em lucro, porque você vai descobrir como conseguir o liso perfeito em qualquer cabelo e se tornar expert que fatura mais de 10 mil por mês em apenas 6 semanas, atendendo só uma cliente por dia. Se você sofre com todos os prejuízos que eu falei nessa aula, sua pontuação de prejuízo deve ter chegado ali em 100 pontos. Então você precisa da próxima aula, porque lá tem muitos pontos de lucro para você ganhar e equilibrar essa conta aí. E tenha orgulho dos seus pontos de prejuízo de hoje, porque você está eliminando eles da sua vida, enquanto muitos vão morrer sem saber o que tanto atrapalham eles. Nessa aula mesmo, você descobriu muita coisa que te traz prejuízo para sua vida, para sua profissão. E só de você se comprometer em parar de fazê-los, esse prejuízo já vai embora. Coloca um alarme para a próxima aula e me segue no Instagram e no YouTube, porque é por lá que vão acontecer as aulas de revisão e aprofundamento da jornada. Mantenha a sua atenção no seu e-mail também, porque tem coisas que eu mando só por lá, combinado? Então te espero na próxima. Um grande abraço, muitos lucros e sucesso sempre. E aí ela veio, eu disse a ela, expliquei o método novo e ela fez, então eu quero. Eu fiz assim, mas você não quer nem saber o valor? Aí ela falou, valor? Você me falou tanta coisa legal que meu cabelo vai ficar bom, eu quero, não quero nem saber o valor. E aí ela foi a cliente que eu cobrei um valor de R$250. Antes eu cobrava R$100. E aí ela pagou sem reclamar, veio, fez reconstrução, tá fazendo tratamento e eu tô cobrando R$100 na reconstrução dela e ela nem aí. Foi você, Felipe, que me deu
forças para abrir um salão, porque graças ao método novo, eu creio que aqui na minha cidade ninguém usa, e só eu, onde eu tenho um salão, tem uma menina do lado, e ela é minha assim, pior concorrente porque ela cobra R$ 80 de uma progressiva. As pessoas que eu tenho feito já estão voltando, estão indicando, mas assim, fácil não é, né? Só que a gente tem que ter uma coisa chamada perseverança. E não desistir, porque a profissão da gente embeleza vidas, né? Tem pessoas que chegam com autoestima lá embaixo e uma mudança de visual acaba transformando. Eu lembro de uma menina que disse que eu salvei ela da morte. Ela disse que já estava pensando em suicídio. Isso foi forte, né? Depois que eu comecei a fazer o curso, eu também não tinha dinheiro para nada. Aí eu, conversando com a minha família, falei que tinha vontade de abrir o salão. E aí a minha tia disse assim, se você quiser, eu lhe dou o dinheiro. E eu montei um ponto bem legal. Eu mandei até um vídeo pro grupo. Ficou um espaço lindo. E hoje eu divido o aluguel com um profissional de sobrancelha e uma manicure. Quando o cabelo ficava com essa onda, ficava fofo. Frustrada, impotente, porque a gente faz tudo da maneira que aprende, né? Da maneira que eles ensinam e tenta fazer o passo a passo, sabe? Eu disse assim, meu Deus, eu passei a prancha no cabelo dessa criatura 15 vezes. Eu tenho uma lesão no pulso, eu uso uma munhequeira que eu ainda não coloquei, de tanto fazer movimento repetitivo. E aí eu disse, como é que eu tô ficando doente e não tô fazendo um trabalho excelente? Então eu me sentia mal, eu ficava com vergonha, na verdade, quando ela dizia assim, ai, meu cabelo não alisou, eu fazia, meu Deus, que vergonha. Gente, esse método é ótimo, é top e tal, e eu pensando, será que eu ainda sei fazer o antigo? Sábado foi uma cliente e aí ela era do método antigo e o cabelo dela sempre alisou. E aí eu disse a ela, olha, eu vou fazer uma promoção do método antigo e tal. Aí ela disse, tá, eu vou. E ela veio bem de longe, o bairro dela acho que com distância de uns 40 quilômetros de distância do meu salão. Caraca! Quando ela chegou, ela foi de ônibus. Quando ela chegou, aí eu expliquei pra ela o método novo ao vivo, pessoalmente, falei as vantagens. Aí ela falou, tá certo, então faça. Aí depois que eu terminei, ela fez, e quanto vai me custar? E aí eu falei o valor, aí ela falou, tu é fogo, hein? Só porque ficou bom. Além do liso perfeito, você já falou que conseguiu alcançar. Quais foram os principais resultados ou transformações na sua vida que aconteceram por causa do método liso? Um dos principais foi a confiança, que sempre quando a gente trabalha com algo novo, a gente tem que confiar e acreditar que aquilo realmente é bom e funciona. Quando a gente acredita, a gente passa essa crença para a próxima pessoa. E aí, quando eu adquiri confiança de que eu conseguia, as clientes começaram a acreditar em mim e acreditar no método novo. Financeiramente falando, tem sido bom porque eu comprei um carro e sou eu que pago. Então, assim, tipo, só o fato de eu todo mês conseguir pagar a parcela sem pedir dinheiro ao marido, meu Deus, eu chego com um carnê pra ele, eu faço, olha, tu paga aí no aplicativo que eu tô com dinheiro aqui na mão. Aí ele falou, por que tu não vai pagar? Eu falei, porque eu não sou mulher de enfrentar fila na lotérica, querido, pode pagar. E aí ele paga, e tudo eu tô pagando assim online. Antes eu não tinha dinheiro na conta. E agora eu faço assim, gente, vamos fazer transferência? E as pessoas transferem, e eu tô no mundo virtual, digital. Antes eu enfrentava fila na lotérica. Ai, que coisa mais chata. E agora não, agora eu tenho dinheiro para pagar em conta, eu faço transações, eu tô me sentindo tão chique. Se você quer quanto? Eu vou fazer uma transferência para sua conta. Eu vou cortar o cabelo do meu esposo no barbeiro, porque eu não gosto de cortar cabelo de homem. E eu disse, você aceita transferência? Ele aceita. Eu falei, você tem qual banco? Aí ele disse, você prefere em qual? Eu falei, tanto faz, eu tenho em todos. Sensacional! E tem dinheiro em todos, isso que é importante. Vamos pegar aqui por esse que é melhor, é mais rápido, é só digitar o CPF. Eu tenho 31 anos hoje, mas eu me sinto jovem, porque quando a gente é mais jovem, a gente é mais atirado, né? E acho que quando vai ficando mais velha, vai ficando mais recatada e tal. E não, agora eu me sinto jovem de novo, né? Como se eu estivesse no começo de tudo. Todo dia é algo novo. Todo dia eu vou ver pessoas novas, todo dia eu vou a elas. Então, eu tô me sentindo jovem. Eu acho que o fato de eu ter entrado e encarado no curso me fez mais feliz como profissional.
e como pessoa, sabe? Eu tô bem empolgada, viu? Você me falou, no começo, tinha uma concorrente sua que cobrava R$80 para fazer uma progressiva. Quanto que você tá cobrando? Antes eu cobrava R$100, até em cabelo longo, no máximo era 130. Agora eu cobro no mínimo 180. O máximo que eu já cheguei a cobrar foi 260. Praticamente dobrou, né, o valor que você cobrava. Mas foi muito, porque era muito doloroso fazer o mesmo movimento sempre. E assim, eu ganhava bem, mas assim, não era satisfatório, né? E aí, agora, tipo, se eu fizer 2 cabelos num dia, for no mínimo curtinho, menor que o meu, acho que ainda dá pra cobrar uns 160, 170. Porque eu sempre falo pra elas que elas não estão cobrando a progressiva em si. Eu batizei até minha progressiva de progressiva Luxe. E aí eu digo, gente, eu faço uma limpeza de resíduos, eu explico para ela o que são esses resíduos durante a lavagem, eu mostro para elas a água que mudou de cor e eu termino finalizando com uma reconstrução. E o cabelo delas ficam assim, estonteantes, elas ficam encantadas. Então elas entendem que o que eu tô fazendo. Teve uma até que disse assim: poxa, Isa, eu passo tanto tempo no meu cabelo cuidando, assim, tratando, que eu acho que valeria R$600. Aí eu até brinquei, então paga, amiga. Quando eu tiver rica, eu pago. Tem até uma história interessante, Felipe. Quando a gente começa a ter aula, e aí você fala dos derivados, dos produtos proibidos, dos compostos, e aí eu fui procurar, porque eu não tinha quase produtos. Como eu atendia a domicílio, era muito escassa, não tinha hidratação, nutrição, e eu fui procurar aqui, tive uma live, uma reunião com vários representantes da área da beleza, e aí eu peguei o contato de todos e pedi produtos que não tivessem, eu pedi a lista de produtos dele e a composição. E aí eles mandavam pra mim só a apresentação, assim, um rótulozinho. Eu disse, não, eu quero o rótulo atrás. Eu preciso de ver a composição atrás. E ele... Cara, foi muito interessante. 5 deles fugiram de mim. E eu ficava, gente, eu tô esperando a lista. Será possível que ninguém vai aparecer? E aí apareceu um senhor e ele disse, olha, eu não tenho como passar essa informação para você agora, mas eu vou estudar e aí eu entro em contato com você na segunda-feira. Isso foi num sábado. E aí isso me fez ser vista, porque eu tive uma conferência com o técnico químico da empresa. Ele veio falar comigo porque eu entendia dos produtos. Eu fiquei me sentindo, nossa... O homem quer falar comigo e eu tinha uma cliente marcada no mesmo horário. Eu disse, mulher, olha, não vai dar não, vou te atender amanhã e tal, eu preciso ter essa conferência. E aí eu vim assistir o vídeo com ele, e ele conversava comigo, Felipe, era bem interessante, porque ele falava e eu rebatia, sabe, as mesmas coisas, a gente tava conversando no mesmo nível, e ele disse assim, a gente pode conversar novamente daqui a 15 dias? Aí eu, pode, com certeza, vamos marcar. Eu vou olhar minha agenda, tá? A agenda tava vazia, mas eu peguei um caderno qualquer e fiquei folheando assim, eu disse, olha, eu tenho disponível às 3 horas, pode ser? Eu fiquei metida, viu? Eu encarei e abri um salão, né, e foi por causa do método. Eu acreditei tanto que eu resolvi abrir. E aí eu não vou fechar as portas, como muitas... Meu irmão me viu na casa da minha tia, essa que me emprestou dinheiro, que me deu. E aí ele disse assim, plena terça-feira à tarde, você tá aqui, o salão já fechou. Aí eu falei, não fechou. Eu que vim aqui para fazer um favor para minha tia e eu posso ir e vir quando eu quiser, porque eu sou dona. Aí ele falou assim, e dona não trabalha não? Eu fiz, trabalha. Só que eu trabalhei feito louca sábado para hoje ter folga. E aí isso me deixou feliz, porque antes eu não tinha esse privilégio, sabe? Eu saía de casa logo cedo para estar no salão, tendo cliente ou não, e era horrível, porque a dona ficava, você tá atrasada, não sei o quê, e agora não. E isso me deu flexibilidade, antes eu não tinha. E isso mudou, né? Foi isso realmente que chocou, essa flexibilidade de poder fazer o que eu quiser. De ser disputada também, porque se eu faço perfeito, elas vão entender e vão esperar a hora certa. Com certeza. Isso é legal.